Pessoal, vamos lá então para o vídeo 2. No vídeo anterior eu falei com vocês sobre a questão dos ângulos, né? Só recapitulando, eu trouxe para vocês a questão dos ângulos, 120 graus entre fases, né? Porque vem dos 360 graus que é do círculo. Falei dos 60 Hz, que é a velocidade convencionada no Brasil, e falei que a partir de um ponto de observação você consegue desenvolver, né, você convenciona uma rotação e a partir dessa rotação você consegue desenvolver a ideia dos ângulos. Agora vamos para de onde os ângulos nos mostram essa questão que a gente vê na prática, né, dos volts que a gente vê na prática. Volts, para quem não quiser, para que ninguém brigue comigo aí, eu estou falando da tensão, da diferença de potencial. Né? Então vamos lá, se inscreva no canal e vamos passar para um arquivo limpo aqui para entender. Bom, eu já falei que convencionando esse sentido de rotação, nada contra se você convencionar o oposto. A gente tem as fases R, S e T, que é o que a gente usa normalmente para poder dar nome às fases, né? Quando a gente pensa na fase R nessa posição, a gente coloca R é igual a 0 graus. Mais 120, S é igual a 120 graus. Isso é assunto do vídeo anterior. Mais 120, T é igual a 240 graus. No vídeo anterior eu expliquei exatamente como que chega nesse raciocínio aqui. Agora, o que a gente tem que pensar? Para a gente fazer agora a dedução vetorial desses termos aqui, ou seja, vamos representar matematicamente o sistema trifásico, a gente precisa criar uma equação que explique no tempo o R, o S e o T. O que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar que a gente tem uma tensão de pico. Essa tensão de pico a gente vai representar como Vp. Eu vou colocar Vp para ser tensão de pico. Eu falo voltagem nos vídeos, às vezes as pessoas ficam um pouco com raiva. A gente tem uma frequência, e essa frequência é a velocidade de rotação. Aqui no Brasil, essa frequência é 60 vezes por segundo, que a gente convenciona em 60 Hz. Aqui na equação, a gente vai usar a letra grega ômega para representar essa velocidade de rotação. Então, qual que é o ponto que a gente chega agora? A gente vai escrever as equações de uma forma que a gente consiga representar matematicamente o R, o S e o T. Por que isso é importante? Obviamente, você vai ser cobrado sobre esse assunto se você estiver fazendo um curso técnico, mas mesmo que você esteja aprendendo só para entender o assunto, essa questão ela é muito importante, porque a partir disso você consegue compreender quando você vai fazer um cálculo para carga, essas coisas assim, quando você vai fazer um cálculo também para... eu sei qual que é a tensão de linha, se eu tiver aqui, qual que vai ser a minha tensão de fase e tal. Isso acaba sendo interessante nesse ponto. Então vamos pensar o seguinte, o V, que é a tensão, e eu vou chamar aqui, né, com perdão aos caras que ficam por aí na internet zoando esse tipo de coisa, eu vou chamar de voltagem a partir de agora, apesar de que o termo seja tensão, porque fica bem mais eletricista do que engenheiro, e eu acho mais importante compartilhar conhecimento, obviamente, com os eletricistas. Então vamos pensar o seguinte, agora eu vou escrever uma equação para a voltagem do R. A voltagem do R, e essa voltagem do R, ela é em função de quê? Em função do tempo. Por que em função do tempo, pessoal? Porque à medida em que o gerador gira, ou seja, agora o R está no 0 graus. Se isso aqui vai mudando para cima, o R vai para 1, 2, 3, 4, 5, enfim. Ela é em função do tempo. Porque ela é em função do tempo, ela não tem um valor exato, mas ela tem um valor máximo. O valor máximo é a tensão de pico. Então, é Vp, que é a voltagem de pico, no popular, ou tensão de pico. Eu vou utilizar o asterisco para multiplicação, e aqui a função seno de ômega, que no nosso caso é a velocidade de 60 Hz, em função do tempo. Isso aqui me fala qual que é a voltagem de R. Agora, olha que coisa interessante. A função seno,
A função seno é aquela função, né, que faz a onda senoidal. A única coisa que quando a gente analisa essa equação, a única coisa que essa equação faz no R, que é o que está a 0 graus, é aplicar ao R o pico, o valor de pico. A única coisa que a gente está fazendo é pegar uma função seno e colocar na função seno o máximo. Vamos pensar que o valor de pico, no caso do R aqui, vai ser 127. A única coisa que a gente vai fazer é colocar 127 aqui. Eu escrevi 120, mas imagine 127 aqui. E nós temos que essa altura máxima aqui vai ser... A altura máxima aqui vai ser 127. A única coisa que essa função faz é isso. Então, o que é a corrente alternada produzida por um gerador rotatório? Porque nós temos corrente alternada produzida de outras formas, a gente vai falar sobre isso depois. Por exemplo, a forma quadrada do chaveamento direto. Mas um gerador rotatório é um gerador que gira à medida em que a bobina vai girando, né? À medida em que a bobina vai girando, essa bobina vai desenhando uma função seno. E a única coisa que essa equação que eu estou apresentando para vocês faz é colocar essa função seno em função do tempo e dar esses infinitos valores aqui, imaginando analógico, nesses infinitos valores aqui para volt de R. E qual que vai ser, então, a equação do Vs e do T, né? Lembrando as fases RST, a única coisa que muda é o ângulo. Então, VR é igual a VR em função do tempo é igual a volt de pico vezes seno de ômega, isso aqui é os 60 Hz em função do tempo. Então, vamos para o... esse é o R, né? Vamos para o Vs em função de tempo, ele vai ser o volt de pico mais uma vez, vezes, que eu uso asterístico, a função seno de ômega t, só que dessa vez com uma defasão de 120 graus. Então, vou colocar aqui, menos 120 graus. Porque ele está atrasado 120 graus, né? Ou seja, vai demorar 120 graus para chegar até o observador, que é o R. Da mesma coisa, quando a gente coloca VT, né, que é a fase R, S e T, quando a gente coloca VT, a gente tem, em função do tempo, a mesma ideia, que é o volt de pico, vezes o seno de velocidade de rotação, ômega, em função do tempo, só que dessa vez menos 240 graus. Eu vou explicar aqui mais uma vez essa questão dos ângulos, mas é claro, se você já entendeu, já pode ir para o próximo vídeo, né? Te peço para se inscrever no canal, mas eu vou explicar mais uma vez porque isso aqui costuma, né, fritar a cabeça das pessoas. O que está acontecendo? Nós estamos representando nessa figura uma máquina girante. A máquina gira. Nós estamos representando uma máquina girante. E por que é importante explicar isso bem? Para que você não decore isso, para você entender de onde que sai isso. As fases, elas são representadas como R, S, T. Elas estão distantes uma da outra, né? A gente mede distância normalmente com... Você pega uma trena, você mede distante 10 centímetros. Num círculo de 360 graus, a gente mede distância em graus. Então, da fase, para a gente dividir 360 por 3, a gente chega a 120. É como que a gente distribui 3 fases equilibradas dentro de um sistema trifásico. A fase R, a gente está pegando ela como sendo a convenção, a gente está olhando daqui, né? Então a gente está com o olho aqui. A fase R, a gente convenciona como sendo 0 graus. A fase S, ela está a 120 graus de diferença. Esse 120 que veio para cá. Mas por que eu coloquei menos 120? Porque, olha, se eu estou olhando o R e o R está, nesse momento, a 0 graus, né, vamos pensar que o R está a 0 graus. Aqui. Se eu estou olhando nesse momento e está a 0 graus, esse aqui nem chegou. Então, esse aqui está atrasado. Ele está menos 120. Se eu estou aqui no R, olhando para esse S, e o S está atrasado a 120, o T, que vai demorar
muito mais para chegar, por causa do sentido de rotação que eu convencionei, ele está atrasado a 120 mais 120, que é 240. Como ele está atrasado a 240 graus, eu escrevo ele aqui como menos 240. Então, essa equação é muito importante você entender como ela nasce e não simplesmente decorar as equações como a gente costuma fazer com matéria que a gente não gosta, a gente vai e decora tudo. Então, pegando de uma forma muito simplista, né? Lembrando, V é tensão, Vp é a tensão de pico, o ômega é a nossa frequência, aqui 60 Hz. Significa que a gente tem 60 ciclos por segundo. Dentro dos geradores, a organização das bobinas que vai ditar a quantidade de rotações. Mas a gente pensando nessa situação aqui, ele tem que girar 60 vezes para gerar 60 Hz. Que a gente está pensando aqui em 3 polos, 3 bobinas. Mas se tivessem 6, a gente poderia girar a metade da velocidade. Como que a gente vai jogar dentro da equação? Agora, lendo a equação mais uma vez para ficar bem claro. O volt, e agora eu falo volt em vez de tensão para ficar muito claro e muito fácil de entender, o volt da fase R em função do tempo, ele é igual ao volt de pico. No caso nosso, vamos pensar que na sua casa a tensão é 127 volts. Então, 127 vezes seno, lembrando, seno é aquela função que desenha essa onda aqui. O seno vai desenhando essa onda. Seno de velocidade de rotação em função do tempo. Então, o seno em função do tempo ele vai mudando o valor. Isso eu falei da fase R. A fase S, que é essa aqui, é exatamente a mesma coisa, só que ela está menos 120 graus. Ela está 120 graus depois. Ela vai ser vista 120 graus depois. Quanto tempo que é isso? Depende da velocidade de rotação. Já a fase T, ela vai ser vista 240 graus depois. Então, isso aqui implica, obviamente, na mesma equação de cima, só que menos 240 graus. Então, isso aí é uma forma de compreender para você colocar na sua cabeça como que funciona essa representação teórica, essa representação gráfica dos sistemas trifásicos, porque a partir disso você entende e não simplesmente decora. Então, muito obrigado, se inscreva no canal, vamos para os próximos vídeos, e no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês esse sistema trifásico aqui na prática, na calculadora, como que a teoria ela consegue responder exatamente o que a gente tem na prática. Muito obrigado e até o próximo vídeo.